Olá, muito boa noite para você. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que não vai mais ter o técnico Oswaldo de Oliveira. O presidente Roberto de Andrade reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva e confirmou a demissão do treinador, que ficou no comando do Timão apenas 2 meses. Chico Lang adiantou o assunto aqui no Gazeta Esportiva essa semana. Furo de reportagem do Chico Lang no Gazeta Esportiva. Agora veja a reportagem do Adriano Dolfi. A diretoria do Corinthians convocou uma entrevista coletiva para anunciar o que todos já esperavam. Inclusive, anunciado por Chico Lang no Gazeta Esportiva desta semana. Então é bem provável que amanhã o Oswaldo Oliveira não seja mais técnico do Corinthians. Estamos aqui comunicando que o nosso treinador, juntamente com a sua comissão técnica, o Oswaldo Oliveira, a partir de hoje, deixa de ser o nosso treinador. Tivemos uma reunião ontem, onde conversamos bastante, e hoje de manhã acabamos a conversa e ponderamos e achamos melhor não dar continuidade ao seu trabalho. Oswaldo de Oliveira deixa o clube com um retrospecto ruim, sem classificar o Timão à Copa Libertadores, com apenas 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Logicamente que a gente sabia que não dá para se fazer muita coisa num curto espaço de tempo, precisa de um tempo maior para trabalhar. Mas a resposta também que foi dada nesses 2 meses de trabalho, nós achamos também que não foi o mínimo que esperávamos. O presidente assumiu alguns erros na constante troca de treinadores em 2016. Você pode ter errado, agora persistir no erro é pior ainda. Logicamente que a gente não tem ideia de trazer o próximo treinador que virá. A ideia não é que ele fique 2, 3 meses, a ideia é que ele fique 5, 10 anos. Essa é a ideia. Agora, para isso acontecer, você sabe que precisa ter resultado. Futebol não tendo resultado, fica difícil. A gente, às vezes, pode cometer algum erro, o importante é que a gente corrija, e é o que nós estamos fazendo, entendemos assim, e vamos pôr o Corinthians novamente no topo. Roberto foi perguntado se a decisão não agradaria a maioria dos associados, em um momento de turbulência política e em processo de impeachment presidencial. Primeiro que eu não fiz isso para agradar ninguém, sim estou fazendo isso em prol do Corinthians. Não por problema político que eu estou tirando o Oswaldo por querer agradar os outros. Mas se isso também contribuir, ótimo. Roberto Andrade fala em pressa e cautela para definir o nome do novo técnico e também o planejamento para 2017. Guto Ferreira e Vanderlei Luxemburgo são os nomes mais comentados aqui no Parque São Jorge. Certeza mesmo é que o perfil do futuro técnico já está traçado pela diretoria. O perfil é sempre o mesmo, né? Você quer um treinador vencedor, você quer um treinador que tenha uma relação boa com os atletas, você quer um treinador que saiba trabalhar, um treinador... o perfil é sempre o mesmo, não só para o Corinthians, para todo mundo busca um treinador que é um treinador vencedor, não diferente disso. Fato é que seja o nome que for escolhido, não haverá garantia de permanência no cargo. A garantia quem dá é o futebol, não sou eu. Garantia é o trabalho dele, não existe garantia. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, observando atentamente as palavras do presidente do Corinthians, com as quais eu não concordo, na maioria das vezes, entende-se porque o Corinthians está nessa situação. Em primeiro lugar, não concordo com essa tese de que futebol é resultado. Ora, se você tem um planejamento, uma filosofia de trabalho e acredita nesta filosofia, você dá tempo para que essa filosofia possa ser implantada independentemente do tempo. Quer dizer, essa desculpa de que futebol é resultado é desculpa dos fracos. Para quem não tem peito para enfrentar uma torcida, para enfrentar a cornetagem, enfrentar os conselheiros, para bancar um trabalho. Eu vou dar um exemplo no próprio Corinthians. Luxemburgo, 1998. Estreou no Corinthians perdendo 5 jogos do Rio-São Paulo. 5 jogos. Foi ganhar no 6º. Quase caiu porque perdeu os primeiros 5 jogos. Foi mantido, foi campeão brasileiro, deixou a base depois para o Oswaldo de Oliveira repetir o feito do brasileiro e ganhar depois o Mundial de Clubes da FIFA. O Oswaldo ficou 9 jogos. Então o Luxemburgo perdeu 5 seguidos. Não é resultado? Mantiveram e ele foi. O Tite
Foi eliminado pelo Tolima. Depois de fracassar também no Campeonato Brasileiro, terminar em terceiro. Foi mantido. O que aconteceu com o Tite? André Sanches bancou naquela Campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então essa tese que é futebol é resultado, não dá para garantir, é coisa de quem não tem peito para sustentar uma filosofia de trabalho. Simples assim. O próprio Tele Santana não teve um período no começo de 91 que quase foi demitido também, porque 6 jogos sem vencer? Foi mantido, foi campeão da Libertadores e tudo mais. Você precisa acreditar num trabalho, traçar um perfil e, em nome desse perfil, permitir que o trabalho aconteça. Nós temos aqui como perfil a escolha de treinadores vencedores. O Cristóvão era vencedor? O Oswaldo foi vencedor no Corinthians tempos atrás, depois fazia tempo que não ganhava nada. Quer dizer, o Corinthians está perdido nas escolhas. Quer treinadores para servir de escudo, para dar um cala-boca na torcida. Se bem que o Cristóvão também já fez uma rejeição muito grande e o próprio Oswaldo. Mas essa tese de que sem resultado não dá para garantir ninguém, não dá para quem não confia numa filosofia de trabalho. Escolhe os nomes de maneira aleatória. Joga para cima uma lista. Tem 5 nomes aqui. Tem Luxemburgo, Marcelo Oliveira, o Guardiola. O que sair na mão pega e deu o que deu. Ou eu estou exagerando, mestre Alberto Helena Júnior? Não, está exagerando nada. Só uma coisa certa, coerente nesse processo todo, que é a incoerência do presidente do Corinthians. Ele prometeu que não mandaria o Cristóvão embora e mandou. Logo em seguida. Prometeu que ia manter o menino lá, o interino, como é? O Carilli. Mudou de ideia. Mandou. Aí trouxe o Oswaldo, disse que é a escolha pessoal dele, peitou todo mundo lá. Não, o Oswaldo é meu, ninguém tira, ninguém rasga. 9 jogos. 9 jogos depois mandou embora. Cada vez menos tempo. Quer dizer, sabe, o Corinthians voltou a ser, o Corinthians que teve um breve período na vida dele, muito glorioso, que foi esse em que ganhou título brasileiro, Libertadores, Mundial, etc. E que estava pacificado politicamente, né? Esse Corinthians foi apenas um breve momento da história. Voltou a ser aquele Corinthians caótico de tempos passados. E que a política tem uma função, a política interna tem uma função muito maior. O Oswaldo está sendo queimado, não é porque ganhou 2 partidas em 9, não sei o quê, porque treina mais horas. Que ele tem rejeição lá dentro. É porque soma a rejeição lá dentro com a rejeição da torcida desde o início. Né? E nós devemos falar sobre esses 2 aspectos, sobre essas 2 rejeições. A primeira é que ele está enfraquecido politicamente com a saída do Andrés. Parece que o Andrés voltou de novo, não sei. Mas, enfim, ele está enfraquecido, o presidente Roberto Andrade está enfraquecido politicamente, está aí ameaçado de impeachment e tal, e, consequentemente, ele precisava angariar votos ali junto ao pessoal lá dos bastidores. E um dos recursos para isso era mandar embora o Oswaldo. E, do ponto de vista da torcida, a torcida é o seguinte: a saída do Tite me lembra muito a saída do Tele Santana para o São Paulo. A torcida não acaba não aceitando ninguém. Sabe? Pô, lembra que passaram por lá Parreira, Levi Coupe, Cuca. Olha, o Muricy foi logo mandado embora, ele que era promissor, né? Era o sucessor natural do Tele e tal. Ficou pouco tempo, foi mandado embora, depois voltou para ser tricampeão, aquela coisa toda. E a mesma coisa acontece com o Corinthians hoje. A figura, a sombra do Tite é de tal maneira abrangente lá no Corinthians que qualquer treinador que venha vai ser sempre comparado, e não vai ter, porque uma coisa é você comparar uma obra feita com uma obra a ser feita. Quer dizer, quando você começa um trabalho, que foi aquilo que você disse, é muito diferente do que... Como é que você vai comparar o início do trabalho do Oswaldo de Oliveira com a obra feita do
do Tite durante 3, 4 anos, sei lá quanto tempo que ele ficou. E vai ser sempre a mesma conversa. Você conversa com qualquer corintiano, mas o Tite... Esqueça, o Tite não tem mais. Acabou, não tem tá na mais, seleção. Precisa pensar numa solução daqui para frente para o Corinthians. E mais, é um Corinthians sem dinheiro, porque com o Tite o Corinthians tinha dinheiro. Claro. Comprava jogadores, fez aquela parceria magnífica com o Ronaldo Fenômeno e tal. E com o Mano e com o Tite tinha. Agora não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O time foi desmontado 2 vezes. A comissão técnica inteira foi embora. Supervisor, gerente de futebol, técnico, preparador físico, enfim. Está tudo desmontado no Corinthians. Precisa começar do zero. E não é fácil, gente. Num futebol como o nosso, em que não há tempo de preparação. É isso aí. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem seria o técnico ideal para comandar o Corinthians. Olha lá, meninos, atenção. Luxemburgo, Guto Ferreira, Jorginho, Marcelo Oliveira, Levir, Coupe ou outro treinador. Tem 6 opções aí. Acesse o site e vote. Fernando Diniz? Não tem Fernando Diniz, é outro. Pelo perfil, pelos títulos que conquistou, eu gosto muito do Marcelo Oliveira, apesar de todos, eu acho que seria um bom nome. Não sei se também venceria a rejeição por ter trabalhado no Palmeiras agora. Ter fracassado no Atlético Mineiro. Me parece que o único nome capaz de impactar... Renato Gaúcho. Não, para. Tô brincando. Vanderlei Luxemburgo. Sério? Eu acho. Acha que daria certo, Luxão? Não sei se estaria certo, mas para os objetivos da diretoria do Corinthians, seria um nome certo. O Por perfil. quê? Porque aí ele fica no proscênio, os caras saem de cena. Tá. Entendeu? E ele assume esse papel. Ele assume todo esse papel. E aí fica, vamos nós. E não sei como é que ele está profissionalmente, como é que ele está tecnicamente trabalhando hoje em dia.